A gente tem que ter em conta o seguinte: esse país não pode permitir que quem quer que seja tente ferir o Estado de Direito democrático desse país. O ex-presidente teve um comportamento ao longo de todo o mandato de desacreditar a instituição. Todo o mandato ele teve. Desacreditar tudo. Desacreditou vacina, desacreditou a ciência, desacreditou o Covid-19, disse que era uma gripezinha, que, sabe, que as pessoas paravam de respirar por outros problemas, que a vacina fazia as pessoas virar gay, a vacina fazia as pessoas virar jacaré. Sabe, ele está nas costas, possivelmente, a responsabilidade pela morte de mais de 300 mil pessoas. Claro, lembrando que ele foi condenado há poucas horas por tentativa de golpe de Estado e mais 5 crimes. Por decisão dos ministros da turma, eles acolheram a proposta do relator Alexandre de Moraes de 27 anos e 3 meses de pena de prisão. Não tem um e-mail, não tem uma comunicação, não tem uma pessoa que atrelhe o presidente ao 8 de janeiro, ao punhal, não tem nada. A denúncia está baseada num general que imprime uma minuta no Palácio e no mesmo dia vai ao Palácio do Alvorada. Essa é a prova. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por favor. Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, Isso grave ameaça, não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Eu pergunto, e obviamente é uma pergunta retórica, e aqui foi dito corretamente, nesse plenário da primeira turma, que o que nós decidimos aqui vale para todos os tribunais e todos os juízes. Com aquele seu tom raivoso, odioso, como quem diz, está vendo, eu venci, eu vou te condenar, Bolsonaro. Então, essas pessoas que condenaram o presidente Bolsonaro hoje, um julgamento que a população sabe que é muito injusto. E a mensagem que eu quero deixar aqui agora, depois de passar por esses momentos agora com o presidente Bolsonaro, é a mensagem dele a toda a população. Brasileiros e patriotas, nós não vamos desistir do nosso Brasil. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, do lado da defesa da democracia, do lado da defesa da soberania, e não ao lado da defesa da supremacia, como nós vimos hoje. Olha, eu não posso ter uma opinião pública sobre o voto de cada ministro. Não é recomendável um presidente da República ficar dando palpite sobre o voto do ministro da Suprema Corte. Eu tenho uma tese pessoal, mas eu não posso dar. Eu acho que a Suprema Corte vai decidir com relação aos autos do processo. E cada ministro entenda aquilo que quer entender e dá o voto que queira dar. Sabe, eu espero que o processo não seja um processo contra um homem. Você não está julgando um homem pelo fato de ele ser um homem ter sido presidente. Você está julgando o comportamento desse homem
com relação à democracia do país. Se eu fosse o juiz, eu tinha um voto para dar, mas eu posso dizer o seguinte, olha, primeiro o Bolsonaro tentou dar um golpe nesse país. Ele tentou dar um golpe, tem dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito, de tudo que ele tentou fazer, a ponto dele tentar, sabe, trabalhar a tentativa da morte do presidente da República eleito, do vice-presidente e do próprio Alexandre de Moraes. Isso tem mais do que prova. Agora, cada juiz vê aquilo que quer ver. Eu só acho que os juízes têm que ver a verdade. Se a verdade estiver nos autos e aquilo estiver comprovado, é assim que as pessoas vão ser julgadas. Eu, de qualquer forma, espero o veredito. E acho que, sabe, das 700 que morreram. Então, ele está sendo julgado num crime que ele cometeu, com várias provas. Se o ministro Fux não quiser as provas, é um problema dele. Sabe? Eu acho que as provas estão fartas. E o ex-presidente, covardemente, articulou tudo, pensou tudo e não teve coragem, foi embora. Por quê? Porque no dia 1º tinha muita gente aqui na rua, ele teve medo. Então ele esperou para o dia 8 de janeiro, achando que nós íamos ficar com medo. E o que aconteceu é isso, esse país tem justiça, esse país tem instituição, esse país, depois de 23 anos de regime autoritário, vive num Estado de direito democrático. E ele está sendo julgado pela mesma corte que me julgou. Não funcionou. Porque no julgamento do Mensalão, como não tinha prova contra o Zé Dirceu, eles criaram a teoria do domínio do fato, para poder condenar. E agora, o responsável foi absolvido, não teve teoria do domínio do fato. Quem mandou acontecer tudo isso, obviamente que foi o ex-presidente Bolsonaro. E ele sabe disso. Ele sabe disso como agora. Como agora o filho dele está nos Estados Unidos, a serviço dele, tentando instigar o governo americano contra o governo brasileiro, os Estados Unidos contra o Brasil, numa demonstração de traição à pátria jamais vista na história do Brasil. Esse rapaz, do que ele está fazendo com o Brasil, Joaquim Silvério dos Reis é um trombadinha perto dele, o que traiu Tiradentes. Porque esse cidadão está traindo uma nação de 215 milhões de habitantes. Está lá implorando para que o presidente Trump tome atitude contra o Brasil. Esse menino tem que ser expulso da Câmara dos Deputados, não sei por que não foi ainda ser expulso, e esse cidadão tem que ser processado, porque isso chama-se traição à pátria. E traição à pátria, Diana, chama-se traição ao povo brasileiro. Posso dizer, não posso ficar tentando adivinhar. Sabe, as sanções já impostas ao Brasil são todas elas falsas, e o presidente Trump sabe que é mentira o que foi falado sobre o Brasil. É mentira que ele tem déficit comercial, a arrogância dele não querer que a justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime, segundo a própria justiça compreende como crime. Ora, um presidente de um país não pode ficar interferido nas decisões soberanas de outro país. Então, se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele. A anistia é uma coisa que ela poderia ter vindo depois do processo terminado. Em todo mundo se discute anistia depois do processo terminado, depois se houve ou não condenação. O que é muito estranho é que os mesmos que estão dizendo que o ex-presidente não cometeu nenhum crime, ao invés de estarem defendendo a inocência do presidente, já estão tratando ele como condenado e pedindo anistia antes dele ser julgado. Ora, é isso que é uma coisa descabida e que não é entendido pela sociedade. Ora, se vocês estão dizendo que ele é inocente, e se vocês estão dizendo, sabe, que ele não cometeu um crime, ele está tendo o direito à presunção de inocência que eu não tive. Ele está tendo o direito de se defender. Acontece que eu vi os advogados dele fazendo defesa, e a defesa não tem o que defender. Porque é tão visível que ele cometeu crime contra o Estado de Direito Democrático desse país, sabe, que os advogados ficaram com dificuldade de defender ele. Ele fez isso, já se sabe que ia fazer, sabe? Então não tem mais o que discutir. Obviamente que todo bandido, toda pessoa que comete um crime, ele vai se defender dizendo que é inocente. Agora, para você provar que é inocente, você tem que mostrar a prova que você não cometeu crime. Sim. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo acompanhou o comportamento do ex-presidente. O mundo acompanhou a reunião com os embaixadores. O mundo acompanhou pedir para as Forças Armadas Brasileiras fiscalizar a urna. Esse é o papel das Forças Armadas, fiscalizar a urna. Por que esse cidadão não questiona a vitória do filho dele?
Por que ele não questiona a vitória do partido dele? Só valeu para ele, que ganha até 7.200. E não é favor ao presidente da República, não. É um reconhecimento de que as pessoas pobres não podem pagar o imposto de renda que os ricos não pagam nesse país. É fazer justiça tributária, é apenas isso. Da mesma forma que o Congresso vai aprovar o Gás do Povo, que é um programa que garante que quase 17 milhões de famílias brasileiras recebam o gás gratuitamente. Porque um botijão de gás de 13 quilos sai da Petrobras a R$ 37,00 e chega para o consumidor, na maioria dos estados, a 140. Nós vamos fazer com que as pessoas mais pobres recebam de graça esse gás. Da mesma forma que nós fizemos o programa Luz do Povo. Quem consome até 80 kW não vai pagar energia. E quem consome até 120 vai pagar apenas a diferença. Julgue meus 8 anos de mandato na presidência da República e veja o que aconteceu com o déficit brasileiro. Veja o que aconteceu com o superávit primário. Eu fui o único presidente da República que durante 8 anos, dentro do G20, eu era o único presidente que cumpriu o superávit primário. Responsabilidade fiscal, para mim, é uma coisa séria. Eu aprendi com a dona Lindu, uma mãe analfabeta que cuidava do dinheiro do filho quando a gente recebia o salário. Eu não preciso de professor para me ensinar que eu tenho que ter seriedade. Agora é o seguinte, nós não temos déficit fiscal. Esse país não tem déficit fiscal, ou seja, o que acontece é que os banqueiros ficam todos nervosos quando a gente anuncia que vai dar um benefício para o pobre. Todo mundo acha, para que dá para pobre? Dá para nós. Para que dá para pobre? Investe no sistema financeiro. A Faria Lima está precisando. É por isso, Adriana, é por isso que eu vou dizer para você uma coisa que você vai me perguntar aqui, que nós fizemos a mais importante operação contra o crime organizado da história desse país. E vai chegar na Faria Lima. E vai pegar as fintechs. Vai pegar algumas coisas que não apareciam. Porque o nosso problema contra o crime organizado é saber que eles estão metidos em todas as esferas. Estão no futebol, na política, no judiciário, nos bancos, nas empresas. Virou uma coisa multinacional. Então, nós vamos enfrentar o crime organizado. Por isso, nós fizemos essa operação. Para isso, eu fui inaugurar em Manaus essa semana, um centro de cooperação internacional, em que a gente vai ter lá em Manaus uma base que vai ter representante dos estados do norte e vai ter representante da Polícia Federal dos países amazônicos para que a gente faça o combate na fronteira ao crime organizado. Presidente. Então, daqui para frente é o seguinte, não tem mole ao crime organizado. E mais ainda, o Congresso tem que aprovar a PEC, da Segurança Pública, que o ministro Lewandowski mudou para o Congresso Nacional, porque essa PEC ela vai permitir que a gente defina claramente a participação do governo federal junto com os governos estaduais, se a gente quiser enfrentar de verdade o crime e a violência, sobretudo o crime contra o povo mais pobre. Foi o sermão que ele tomou do pastor Malafaia. O governador do estado de São Paulo, gente, o estado mais importante, precisa ter um comportamento, no mínimo, respeitoso consigo mesmo. Ele não poderia falar o que ele falou do Alexandre de Moraes. O que o Tarcísio demonstrou ali? O Tarcísio demonstrou que ele não é nada mais, nada menos que um serviçal do Bolsonaro. Ele demonstrou isso. Ele não é nada. Eu convidei ele para almoçar comigo aqui no Palácio, ele almoçou comigo. Ora, não é, ele comigo falou uma coisa, é muito simpático, tudo, e por detrás ele só fala mal. Ou seja, ele tem todo o direito de ser candidato a presidente da República, se comporte e seja candidato, e vamos ver, vamos permitir que o povo escolha quem vai governar esse país. Vamos permitir. E na hora da escolha do povo, o povo vai ver quem fez e quem não fez. O povo vai medir, não é pelo discurso, o povo vai medir quem fez e quem não fez as coisas, quem entregou e quem não entregou nesse país. E nesse aspecto, eu me coloco à disposição de tantos quantos queiram ser candidatos para a gente medir quem é que fez as coisas para esse país. Adriana, eu sou muito feliz pelo seguinte, esse país fazia 15 anos que não crescia acima de 3%. Precisou eu votar para ele crescer. Esse país, quando eu deixei a presidência, produzia 3,5 milhões de carros. Quando eu votei, produzia só 1,6 milhão. Nós vamos voltar a produzir 3,5 milhões. Porque se tem uma coisa que eu sei, é fazer com que o país cresça, gere emprego, aumentar o salário mínimo e fazer benefício para as pessoas que mais precisam. O Galípolo sabe que a taxa de juros está alta, eu sei, todo mundo sabe. O que é preciso saber é o seguinte, qual é o time de você começar a baixar isso. Nós estamos controlando a inflação hoje está metade daquilo que eu recebi, e nós vamos baixar mais a inflação. O time é ano que vem? E a taxa de juros vai começar a baixar. Ano que vem? Sabe? É uma questão de dias. Não vou dizer que é o ano que vem, pode ser esse ano ainda, mas ela vai começar a baixar. Mas tem que começar a baixar com muita sobriedade,
com muita, sabe, sustentabilidade. Porque a gente não pode ficar também numa gangorra. Eu acho que, embora a gente esteja com juro alto, a verdade nua e crua é que nós nunca tivemos a quantidade de investimento que nós temos hoje, Adriana. Só para você ter ideia, na nova indústria Brasil, nós temos 642 bilhões de crédito para criar nova indústria. Fazia décadas que a indústria brasileira não crescia, cresceu 3,4%. Então as coisas estão acontecendo. Você sabe que eu sei como é que a gente faz as coisas. A gente começa... Eu nunca fui de discutir a macroeconomia. Eu discuto a microeconomia. Eu quero saber se o dinheiro está chegando lá embaixo. Porque quando o dinheiro chega lá embaixo, as pessoas vão comprar o que comer, vão comprar o que vestir, vão comprar o que usar dentro de casa. Quando chega lá em cima, vai para o banco especular. Uma união de pessoas covardes que se uniram contra o presidente Bolsonaro, que por mais que possa ter falado algo que desagradasse, jamais descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, jamais fez nada que afrontasse as instituições. Então nós vamos agora, com todas as forças, unir sim o parlamento, que é quem tem a competência para promover a pacificação desse país, e fazer a anistia ampla, geral e restrita para todos, incluindo o Bolsonaro, anistia criminal, administrativa, eleitoral, toda, ampla, geral e restrita, porque o mínimo que nós exigimos é que Alexandre de Moraes dê... Não foi fácil, mas eu consegui e agora eu tenho uma oportunidade. Nada nunca foi fácil pra mim. Eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. Minha mãe mal sabe ler, mas confia em Deus e em mim. E eu vou realizar os seus sonhos, custe o que custar. Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida? Estão nas ruas, nas drogas, no crime. Ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade! O jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é um país de todos, de todos. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país. Viva o Brasil! Viva São Paulo! Viva o Cristo Redentor! Viva a Amazônia! Viva Luiz Inácio Lula da Silva!